Olá, bom dia amigos e amigas aqui do canal Dica de hoje. Hoje sábado, dia que a gente fala um pouco mais sobre macroeconomia e sempre voltado para a Bolsa de Valores. Chega final de ano, sempre surge aquela dúvida, né? E aí, no próximo ano é um ano bom para investir na Bolsa? Até quanto a Bolsa pode chegar? E no próprio título eu já botei, né? Será que a Bolsa pode chegar a 160 mil pontos no ano que vem? Vamos tentar calcular um pouquinho aqui na planilha e ver se isso é factível ou não. Logo depois da vinheta a gente já começa. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e comentem ali embaixo se vocês acham que é possível ou não. Primeiro, eu gostaria de dar aí boas festas para todo mundo. A gente está chegando no último ou no penúltimo vídeo aí desse ano, né, de 2023. Um ano que foi muito importante para a gente aqui do Dica de hoje. Entraram colaboradores novos aqui na nossa equipe e que ajudaram muito. A nossa casa de análise cresceu cada vez mais. Ficamos em primeiro lugar de novo ali no Fim Influencer da Ambima. E a gente, o nosso canal aqui cresceu demais, né? Saiu de 160, 170 mil pessoas já para 350 mil seguidores aqui também. Então a gente, né, tem que agradecer muito. 2023 foi um ano muito bom. E já trazendo para esse vídeo de hoje, no ano passado, no final do ano, eu fiz a análise falando que a bolsa chegaria a 150 mil pontos esse ano. É claro que a maioria das coisas deram certo, né? Agora, quando eu estou gravando, ela está aqui a 132 mil pontos, mas faltaram aí 18 mil pontos. Eu prefiro olhar o copo meio cheio, né? A bolsa subiu mais de 20 e poucos por cento quando todo mundo achava que o Brasil ia pro buraco, que nada ia dar certo e etc. E é claro que ficou ainda faltando algumas coisas. Lá atrás no vídeo a gente chegava a falar que poderia ter uma queda de juros nos Estados Unidos, que não aconteceu, e a gente esperava um déficit primário brasileiro um pouco mais baixo do que esse que vai vir, que o governo projeta 170 e poucos bilhões, algumas empresas do mercado já projetam um pouco acima de 200 bilhões, mas eu acho que pensando todo, né, a gente teve alguns pontos positivos nesse ano. A gente teve aí a reforma tributária, que era esperado, a gente teve o início da queda do PIB, que era esperado, a gente tem uma inflação que já está controlada, né, pelo menos um pouquinho mais controlada no Brasil. Esse ano o Banco Central não vai precisar escrever a carta porque a inflação passou do teto da meta, por exemplo. Lá nos Estados Unidos já está em período de convergência para a meta também. Então a gente vê um cenário muito mais claro para o ano que vem. E é claro que quando o cenário está mais claro, a gente já tem as ações que subiram. Então o grande ponto desse vídeo de hoje é: vale a pena ainda investir na bolsa? Será que ela tem como ir para 160 mil pontos? E por que 160 mil pontos? Porque se for para 140 mil pontos, por exemplo, a bolsa está a 132 mil pontos. Se ela subisse 10%, por exemplo, iria para 145 mil. Cara, 145 mil pontos, esse 10%, muito provavelmente você consegue investindo em alguma coisa que é 110% do CDI, ou mesmo se você quiser botar isento de imposto de renda, uma LCI 95% do CDI, isso tem no mercado. Então não tem por que a pessoa correr risco de bolsa se ela acha que a bolsa vai chegar em 145 mil pontos ou em 140 mil pontos, correto? Você tem que pensar de 150 mil para cima. E eu vou te dizer que 150 mil eu ainda não gostaria tanto desse risco-retorno. Você teria que escolher muito bem as suas ações a ponto de ganhar. Então, eu penso assim, tem que, para continuar na bolsa, precisa a bolsa chegar em 160 mil pontos. Então, a gente vai mostrar nessa planilha aqui de hoje se tem essa possibilidade da bolsa chegar em 160 mil pontos e o que tem que acontecer. Então, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte, eu montei essa planilha aqui com a base de dados da Economática. Tá? E vocês podem ver aqui que eu tenho o lucro líquido dos últimos 12 meses, desde setembro de 2020 até esse último atual, que é setembro de 2023, e peguei o valor de mercado total das empresas no final de 2020, final de 2021 e a partir daí todos os trimestres até setembro de 2023 e o último valor que eu tinha aqui disponível, que foi 19 de dezembro de 2023.
né? Então, por exemplo, a 3R Petróleo, ela hoje vale 6 bilhões e 400 milhões, em 30 de setembro valia 7 bilhões e meio, 7 bilhões e 100, e etc. A gente vê aqui que desde 2021 ela não muda muito o preço dela. Em 2020 aí sim era 4 bilhões, ela subiu aí quando você pega isso. Outro ponto que é importante é o seguinte: eu tirei todas as empresas que são dobradas, né? Então eu dei preferência por deixar as ordinárias. Tá? Então, sei lá, deixa eu ver aqui uma empresa, Alpargatas, por exemplo, que tem Alpa 3 e Alpa 4, eu tirei a Alpa 4. Então eu dei preferência para as ordinárias, mas aquelas empresas igual o Banco ABC, igual a Gol, igual a Azul, igual a Raizen, igual o Track and Field, que só tem a preferencial, aí a gente deixou a preferencial. Por quê? Porque eu não poderia, por exemplo, pegar os dados de Bradesco, por exemplo, que é uma empresa que tem lucro muito alto, e botar o Bradesco ON e PN, porque senão eu ia aumentar no total de lucro do ano, né, uma quantidade muito grande. Eu iria aumentar 15 bilhões de lucro, por exemplo. Então, esse foi um ponto que a gente tomou aqui um certo cuidado também. Então, pegando dessa forma aqui, a gente tem 385 empresas, tá, que compõem hoje as empresas que estão listadas na Bolsa. Algumas delas estão sem negociação, mas elas estão listadas aqui como ativas. Tá? Inclusive, aqui embaixo a gente tem a contagem de quantas empresas tiveram lucro dentro da base da Economática em setembro de 2020. Depois de setembro a gente teve uma leva de IPOs grande. Você vê aqui que dezembro de 2021 teve 383 e etc, e etc. Tá? Então, o total de lucro dos 12 meses encerrados em setembro de 2020, de todas as empresas listadas, foi só de 68 bilhões de reais. Em dezembro já pulou para 171 bilhões, depois em março de 2021, 332 bilhões. Aqui em junho de 2021 já estava em 511 bilhões, até que chegou aqui 671 bilhões, que foi o maior de todos em março de 2022. Tá? E aqui a gente tem depois, ó, uma queda a partir de setembro de 2022 dos lucros. 622, aí caiu para 575, 529, 482, 449 bilhões até setembro de 2023. O que acontece aqui? A gente tem Petrobras e Vale respondendo por uma parcela muito grande desses lucros aqui. Naquele ano que teve o maior lucro, foi 263 bilhões de reais que vieram de lucro somente dessas duas empresas. Mesmo agora foi 184 bilhões, é uma parcela muito grande se a gente pensar em 449 bilhões total. Né? A gente está falando aqui que uns 40% está vindo de Petrobras e Vale. Então o mercado todo prefere calcular sem a Petrobras e a Vale. Você vê que em setembro de 2020, com aquela queda do preço do barril do petróleo para $20, a gente teve menos 29 bilhões. Então, elas tiveram um número negativo. Então, como o preço das commodities oscila muito, eu pelo menos gosto de trabalhar mais com esse lucro daqui, que é o lucro sem a Petrobras e a Vale. Então, esse aqui saiu de 97 bilhões e chegou em 407 bilhões em março de 2022. E aí ele, a partir de março de 2022, ele começa a cair. Lembrando que março de 2022 são 4 trimestres, né? O segundo de 2021, terceiro de 2021, quarto de 2021 e o primeiro trimestre de 2022. Então, de lá para cá, a gente vê que os lucros das empresas caíram e caíram muito. Você pode olhar o copo meio vazio. Ah, olha como os lucros caíram. Aí você bota a tua raiva política aí no meio, culpa do fulano de tal. Aí o outro cara vai falar assim, mas começou no governo anterior, olha, tá caindo, não sei o quê. Vai ter aquelas outras pessoas que vão falar assim, mas isso é um fenômeno global, isso tem a ver com o mundo todo está em dificuldade. Depois da pandemia a gente teve realmente uma queda e além do mais teve uma alta de juros e etc. Então, eu prefiro muito mais essa segunda visão do que a primeira visão. Né? A primeira visão que você faz com o fígado, que você
bota a culpa ou no governo anterior, porque ele é que fez cair, ou desse governo que não conseguiu recuperar. Eu prefiro muito mais a questão global. Né? E até setembro de 2023 a gente ainda tinha juros muito altos. Lembrando que o setembro de 2023 pega todo o período que taxa de juros estava 13,75% ao ano aqui no Brasil e que chegou até a ter essa taxa de 5,25% no exterior, que foi o período da alta dos juros no exterior. Então a gente teve essa queda muito forte, mas a gente já consegue ver que os lucros das empresas chegaram num platô aqui. Qual é a minha visão? A minha visão é que, chegando no próximo ano, essa queda de juros ela vai começar a se mostrar positiva para as empresas. Então, isso aqui vai subir. Tá? Esse ponto daqui, ou esse platô daqui, foi conseguido com taxas de juros a 2%, 3%, 4%, mais ou menos. Então, dificilmente a gente vai chegar em 400 bilhões já para o ano que vem. Em compensação, a gente tem empresas que cresceram muito a receita. Então, pode ser que mesmo com uma taxa de 8, de 9 ou de 10, a gente consiga chegar próximo do 350. Então, na minha visão, é possível que a gente chegue em lucros de 320 a 340 bilhões, talvez até chegando nos 350 bilhões, dependendo de quanto caia a taxa de juros. Tá? Isso tudo tirando a Petrobras e a Vale, desculpa. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto que é importante da gente analisar é o seguinte, e aí eu vou até marcar aqui em amarelo essas duas linhas, porque essas linhas elas acabam sendo muito importantes, que é o preço sobre lucro do Ibovespa nesse atual momento e no passado também. Quando você pega daqui, tá, de dezembro de 2021 até agora, você vai ver que o preço sobre lucro do Ibovespa ele está em tendência de queda, de alta, desculpa. Né? A gente saiu aqui de 7 e pouco, chegou a cair aqui um pouco e subiu. Então, quer dizer, o que é o preço sobre lucro? A gente tem o preço das ações e a gente tem o lucro das companhias. Isso aqui sobe se o lucro isso aqui cai se o lucro subir ou se o preço cair. Então, às vezes, tá, isso o mercado ele não entende muito bem. A pessoa física que está começando agora, ela não entende muito bem. Se você está falando de preço sobre lucro, tá, você pode ter um indicador melhor se o preço, por exemplo, subir 10% e o lucro subir 30%. Você está melhor do que você estava antes. Então, você vai ver ali na tela o preço da ação mais caro, mas em compensação hoje ela está mais barata quando você olha o todo, quando você olha o fundamento dela junto. Então é muito possível que aquela ação que já subiu 10, 15, 20, talvez até 30%, ela no ano que vem, se o lucro dela subir 50, 60, 70%, ela fique mais barato. Isso deve acontecer com muitas empresas de setores que são muito sensíveis. Empresas do mercado interno, eu já fiz um vídeo sobre isso, empresas de varejo, de construção e etc. Tá? Mas existe um ponto aí que é importante. A média de preço sobre lucro do Ibovespa no longo prazo gira em torno de 12 a 13 vezes. Tá? E eu vou usar aqui o 13 vezes e vocês já vão entender por quê. E esse 13 vezes aqui ainda não chegou. Por outro lado, algumas pessoas acreditam que o preço do petróleo e do minério está muito alto, logo a Vale e a Petrobras elas devem diminuir o lucro delas e por isso chegaria em 13 automaticamente. Como é que a gente resolve isso? A gente calcula somente aqui sem a Petrobras e a Vale. E a gente vai ver que o gráfico é até parecido. Caiu ali no início e depois ele sobe. E hoje ele bate aqui 14,81 uma vez. E eu vou usar entre 12 e 13 vezes, eu vou usar o maior exatamente porque eu estou tirando Petrobras e Vale, que normalmente trabalham com preços sobre lucros menores do que esse. Tá? Claro, tirando momentos que o petróleo esteja ali em 45, 50 dólares ou o minério em 65, 70 dólares, que seriam preços muito baixos. Então, o que eu quero aqui mostrar primeiro para vocês? E essa é a primeira conclusão que é muito importante de vocês entenderem. A média do Ibovespa é essa. Hoje, as ações, se o lucro ficar constante, elas estão caras.
É muito diferente do ano passado, quando eu fiz esse vídeo para vocês. Quando eu fiz esse vídeo para vocês no ano passado, existia um desconto aqui, claro, tá? As ações estavam entre 11 e 12. As ações, contando a Petrobras e a Vale, elas estavam aqui, com os dados de setembro de 2022, elas estavam em 7 vezes lucro. Então, elas estavam baratas. Então, esse é o primeiro ponto que você precisa estar ciente. Você está entrando agora na bolsa, você entrou há pouco tempo, você gostou que a bolsa chegou na máxima. Hoje, por preço sobre lucro, não existe mais desconto. Quer dizer, a ação não tem que subir para voltar para uma média. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, Daniel, mas você falou que a bolsa vai subir para 160 mil pontos. E é verdade, eu acho que ela vai subir para 160 mil pontos. Aquela coisa, né? Pode ficar um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, mas eu acredito que ela vai chegar em um patamar desse tipo. Mas você precisa estar ciente de que esse resultado vai ter que vir do aumento do lucro das ações. E isso é muito importante que vocês tenham em mente, tá? E por que isso? Porque o lucro das ações é que está baixo. O preço das ações, pro patamar atual, ele já está normal, ele já está no que deveria ser. O que tem que acontecer agora é o lucro das ações subirem. E aí eu já vou mostrar por que eu acho 160 mil pontos e por que não os outros, e a gente vai mostrar isso. Mas antes eu quero mostrar uma coisa que eu considero muito interessante. Lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, algumas pessoas, elas gostam muito de investir em ETFs. Algumas pessoas torcem o nariz para o Ibovespa, etc., mas é uma forma muito eficiente de você conseguir fazer investimento, principalmente se você não quiser estudar. Por quê? Porque hoje a gente sabe que o Ibovespa está na máxima. E quando a gente olha aqui o histórico, a gente vai ver que hoje o valor de mercado de todas essas empresas aqui que eu peguei deu 4 trilhões 700 bilhões aqui de reais. Quando eu volto mais no tempo aqui, principalmente aqui para março de 2022, que foi aquele ponto de máxima, né, dos preços, porque a Petrobras aqui estava, a Vale principalmente estava num preço muito bom, a Petrobras já tinha subido também. É claro que a gente viu ali uma queda também de outros números, mas nesse número aqui a gente tinha valor de mercado muito alto, então 4 trilhões 972 bilhões. Deixa eu ver até que se eu consigo pegar aqui o Ibovespa para mostrar para vocês isso. Ó, a gente pegou exatamente essa alta daqui. Tá? Mas por que não foi esse ponto daqui? Porque daqui até aqui um monte de empresa abriu capital. De junho de 2021 até março de 2022 a gente teve algumas empresas que abriram capital. Tá? Então daqui, né? Mas tem o dezembro ali de 2020 também. Daqui até aqui, ó, a bolsa subiu. Daqui de 121 mil pontos até aqui a bolsa subiu. Tá? Muito provavelmente, se eu pegasse exatamente esse ponto aqui, seria um ponto maior ainda do que esses 4 trilhões e 900. Seria um número acima de 5 trilhões, mas eu infelizmente não peguei junho de 2021. Tá? Eu peguei aqui dezembro de 2021 e depois dezembro de 2020. Mas mesmo assim, vamos pegar esse ponto, março de 2022, 121 mil pontos e 4 trilhões e 900 bilhões. Você vê que hoje a soma dessas ações está 4 trilhões e 700 e mesmo assim a bolsa chegou no máximo. Por quê? Porque a bolsa ela pega as melhores empresas, aquelas que estão crescendo negociabilidade, aquelas que são as maiores e alguns pontos assim. Então aquelas empresas que foram perdendo o mercado, elas diminuem o percentual. Aquelas empresas que vão ganhando o mercado, elas vão aumentando o percentual. Então mesmo a soma das empresas pura sendo menor, você tem um índice maior. Então, esse é um dos pontos de eficiência que existem nos índices e que eles são recalculados por quadrimestre. Então, passado esse ponto inicial, porque vai ter algum ganho de eficiência no índice ao longo do ano, porque sempre tem, e por isso que algumas pessoas preferem fazer um investimento passivo, eu vou aproveitar para mostrar aqui alguns dados que eu acho que é importante e que tem a ver com os nossos cálculos aqui. Tá? Hoje, a bolsa,
está em 131.500 pontos. Agora eu vou mostrar para vocês aqui essa planilha daqui, ó, que eu ainda não vou botar aqui o crescimento, mas que eu acho que é importante. Se a bolsa fosse uma empresa e ela hoje valesse 131.500 pontos, que é o valor que está mais ou menos agora, e entendendo que o lucro dela hoje, o preço sobre lucro é 14,81 vez, se você pegar esse número e dividir por esse, você chega em 8.877. Então, é como se essa empresa bolsa tivesse um lucro hoje anual de 8.877 pontos. Só que eu acredito que essa empresa bolsa vai voltar para a média dela, de preço sobre lucro de 13 vezes. Se ela voltar para essa média de preço sobre lucro 13, para ela subir para 140 mil pontos, o lucro dessa empresa bolsa, que é a soma de todas as empresas do Ibovespa, 10.769. Tá? E o Ibovespa são 91 ações, aqui a gente pegou 380. Só que as empresas do Ibovespa, elas têm a maior parte desse lucro e a maior parte do valor de mercado. Para chegar em 160 mil pontos, ela tem que bater 12 mil desse lucro. Então, o que eu fiz aqui? Quanto que precisa subir de lucro aqui por ano, né? E por ano não, nesse próximo ano. Então, para chegar em 140 mil pontos, o lucro das empresas tem que crescer 21%. Para chegar em 150 mil pontos, 29%. Para chegar em 160 mil pontos, 38%. Se você parar para olhar aqui os dados, você vai ver que 160 mil pontos dividido por 131.500, ó, é uma alta de 21%. Só que, para conseguir essa alta de 21% no índice, o lucro das empresas vai ter que subir para 38% aqui no total. O que isso significa? Isso significa um lucro líquido total de 367 bilhões. Tá? E 150 mil pontos seria um lucro líquido de 344 bilhões de reais dessas empresas. Entendendo que a gente vai ter um aumento, tá, dos lucros por causa da queda de juros, que muito desses lucros não andaram por causa de juros e por causa de despesas financeiras. E ainda entendendo que vai ter uma melhora do mercado, tá? Eu acredito que a gente pode chegar em um lucro próximo, tá, daqueles 340 e poucos milhões dos 150 mil pontos, que é mais ou menos próximo a quando estava nesse platô aqui. Quer dizer, uma parte as empresas melhoraram e outra parte vai vir por causa da variação macroeconômica. Eu estou botando que vai voltar para a média. Se porventura ainda ficar acima, ainda pode ir mais ainda, né? Se continuar nesse 14 e pouco. Mas, Daniel, você falou que o lucro não chegaria a 350 bilhões e nesse cálculo aqui ele vai a 367 bilhões. Exatamente. O restante deve vir, esses 6, 7% restante deve vir da própria Petrobras ou da Vale e da própria eficiência do índice que eu estava explicando antes. Tá? Então, se a gente parar para pensar o índice como um todo, ele está não em 14, ele está em 10,52, né? Que é esse número daqui, ó, 10,52. E a média dele é ele chegar em 11,5, 12. Então ele ainda tem um ponto aí para andar, incluindo Petrobras e Vale. Tá? Então a gente tem aqui pontos que eu ainda acredito que a Bolsa pode ir para 150, 160 mil pontos. A grande conclusão desse vídeo é o seguinte, tá? São 3, eu acho que no final. Primeiro ponto, tá? Hoje não existe mais desconto se você considerar o lucro atual na Bolsa. Tá, essa é a primeira coisa que você precisa entender. Você está entrando agora na bolsa, não tem mais aquele desconto que a gente mostrou no ano passado, que era a tese para esse ano. Cara, a bolsa está barata. Hoje você não pode mais dizer que a bolsa está barata. O segundo ponto, tá? A gente vai ter um cenário macroeconômico muito favorável para o aumento de lucro das empresas. Aquelas empresas sensíveis a esse aumento de lucro vão acabar surfando isso. Então essa é a grande tese para subir a bolsa para o próximo ano. Tá? Então a gente está falando de lucro.
mas em compensação a gente não está falando aí de você ficar acima da média. Muito provavelmente em 2025 a tese vai ser que vai subir acima da média. É normal, quando a taxa de juros cai muito, ele fica acima da média. Afinal, a média tem momentos que você fica abaixo da média e momentos que você fica acima da média. A meta para 2025 vai ser ficar acima da média. E, finalmente, o terceiro ponto é mostrar que o índice ele é eficiente ao longo do tempo. Né? Então, se a Vale e a Petrobras baixarem o lucro, tiverem piores negociabilidades, a gente vai ter uma queda do percentual delas e talvez aquelas empresas de construção, de varejo, etc., que tiveram uma queda do percentual delas no índice, elas vão subir. Então, elas combinadas, elas vão acabar dando aquele impulso final para o índice. Tá? Então, meu objetivo aqui, minha expectativa para esse ano seria os 160 mil pontos de bolsa. É uma expectativa com menos, né, retorno do que no ano passado, mas é uma expectativa plausível e ainda dentro da normalidade. Tá? Pensando em 2025, que a taxa de juros poderia cair, por exemplo, para 8%, por que não imaginar, talvez, né, as empresas crescendo o lucro delas e chegando aqui em 200 mil pontos, por exemplo? Né, seria 459 milhões de lucro, bilhões de lucro, talvez nem precisasse chegar em 459 bilhões de lucro. Por quê? Porque aí a empresa pode talvez trabalhar com 15 vezes aqui, quem sabe? Ó, aí só precisaria subir 50 de hoje. Se já tiver subido 38 no ano que vem, daqui para cá, ó, de 367 para 398 é um pulo. Então, eu ainda acredito que o Brasil vai ter aí um potencial muito grande de alta, tá? Nesse próximo ano, por recuperação de lucro. Depois, em 2025, aí sim, porque fica acima da média. E aí é quando a gente tem que começar a ficar preocupado. Então, bolsa ainda bastante atrativa. Não tem mais desconto. Se os lucros das empresas não crescerem, pode ter certeza que bolsa pode até cair para o próximo ano. Isso era algo que a gente achava pouco provável no ano passado. Então esse é o ponto de ressalva desse vídeo de hoje. Enfim, estamos terminando aqui mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo aí bom Natal para vocês, feliz Ano Novo também. E que tudo fique bom para vocês, tudo fique bem, que vocês consigam pensar a Bolsa como uma formação patrimonial. E vai ter uma aula muito legal sobre isso na próxima segunda-feira, mesmo sendo o dia de Natal, porque vai ser o dia do vídeo da carteira do YouTube. E esse carteira do YouTube, todo mês a gente coloca um vídeo nessa playlist aí de andamento da carteira. E a playlist de andamento da carteira mostra o que a gente sempre prega aqui, que é construir leva tempo. Ou seja, aos poucos você vai construindo o teu patrimônio. Pense as ações que você tem como patrimônio. E não como trade. Ah, será que Petrobras vai subir? Será que Vale? Será que esse é o ano do Bradesco? Será que não sei o quê? É até legal a gente fazer um ou outro vídeo falando assim, a ação que eu acho que vai bombar vai ser essa, e etc. É igual a gente já fez aqui, mas pense patrimonialmente, pense como um todo. Isso vai te levar muito mais longe. Enfim, foi muito bom ficar esse ano com vocês. Foi um ano muito especial para todo mundo aqui da família Dica de hoje. E quando a gente fala isso, a gente fala quem trabalha aqui e para os seguidores também, que a gente teve crescimento bastante grande na Bolsa, em termos de seguidores, nas mídias sociais e também espero que no lucro que vocês tenham auferido nesse ano. E ano que vem a gente espera que vai ser forte também, um pouco menos do que esse ano, como a gente conseguiu ver aqui, mas ainda assim um ano muito positivo. Abraços, bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.